Olá, amigos, mais uma vez aqui no podcast Jus Pará. Eu vou conversar com o nobre advogado criminalista Fernando Cavaleiro de Macedo. O nobre advogado é um cavalheiro mesmo? E é um cavaleiro também? Cavaleiro. Acho que essa história vem lá de Portugal. Isso é um nome que eu herdei por parte de mãe. Fernando Cavaleiro de Macedo. Mas é um nome bacana, Ok. As primeiras informações, além de ser um advogado criminalista, é que é o pai da Cecil, é isso mesmo? É isso mesmo. Pai da Cecil, também ele é esposo da Lu, advogado, professor, comendador legislativo, doutorando na Universidade Federal do Pará, UFPA, mestre também pela UFPA e também é especialista em direito e processo penal. Então, muito obrigado, meu amigo, em ter aceitado aqui esse convite. Valeu, e vir bater esse papo aqui com a gente, né? Nosso primeiro agradeço. Contato foi na Assembleia Legislativa. Exatamente. E hoje estamos aqui e teremos um texto, né, publicado em parceria com outro advogado. Exatamente. Que vai sair agora na nossa revista já nesse final de semana. Falta só alguns detalhes, mas vai sair esse final de semana. Então, muito obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Tassiano, pelo convite. E desde já me coloco à disposição. O que precisar de mim, estamos aí. Vai ser um prazer conversar contigo. Beleza. Sempre eu pergunto por qual razão escolheu o direito, a advocacia. Cara, interessante. Eu não escolhi o direito. Acho que o direito que me escolheu, de certa maneira. O meu sonho nunca foi realmente ser um advogado. Meu sonho era fazer história. Sempre tive esse plano. Mas acabou que as circunstâncias da vida, elas me levaram para o direito. Eu fiz escola num outro estado da federação. Eu morava em Natal na época, prestei concurso para a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e passei na Universidade de Direito lá. Mas acabei tendo que voltar para Belém e aí continuei meus estudos na área do direito aqui no Cesupa. Foi bem bacana. Ok. Em uma sessão que foi realizada na Assembleia Legislativa do Pará, se não me foge a memória, foi no dia 9 ou no dia 8, porque a data é 8. Exatamente. Mas se não me foge, foi no dia 8 mesmo. Foi realizada uma sessão solene, conduzida pelo deputado estadual de Tencate, do PT, e o nosso nobre advogado foi um dos homenageados. Então, foi um momento também assim, importante de reconhecimento. Acredito que sim, Tassiano, porque vou fazer agora 10 anos de advocacia criminal aqui no estado. E, graças a Deus, a gente já teve a oportunidade de defender muita gente. E hoje o nosso trabalho ele vem sendo reconhecido já no estado, fora do estado, tenho clientes em outras unidades da federação, pelo compromisso com o direito de defesa, cara, pelo compromisso com a liberdade das pessoas. E vou te falar, irmão, eu tenho uma concepção de justiça que ela não é tão particular assim minha, sabe, Tassiano? Mas eu acredito que ela é uma concepção de justiça um tanto conservadora até. Eu compreendo que justiça é fazer cumprir a lei, cara. Sim. E mais importante do que isso, é fazer cumprir a Constituição Federal. E, querendo ou não, na escola que nós fomos formados, eu tive condições ali de começar trabalhando, né, começar a minha advocacia com o doutor Lucas Sá, com a doutora Luana Leal, filha do Américo Leal. Nós aprendemos a importância, né, do direito à liberdade. O Lucas sempre falava uma coisa que é muito bacana, ele dizia assim, com a liberdade não se brinca. Eu acredito nisso profundamente, eu defendo isso todos os dias. E acredito que para fazer justiça, cara, tem que fazer cumprir a lei, e mais especificamente tem que fazer cumprir a Constituição Federal. E eu acho que esse reconhecimento, né, da comenda legislativa pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado do Pará, ela vem a reboque desses anos, né, de dedicação ao direito de defesa, de comprometimento com os direitos humanos, e eu fico muito feliz, sabe? É uma realização muito grande para mim, pessoal e profissional. Quando o nobre advogado fala em cumprir a lei, cumprir a Constituição, nos últimos anos, essa expressão, ela não ficou um tanto subjetiva? Porque quando uma decisão é tomada que me agrada, ainda que eu me entenda como alguém neutro, vamos dizer assim, mas de alguma forma parece que o ser humano já toma alguma posição naturalmente. Então, se aquela decisão
corrobora com o que eu tenho ali no meu coração, é verdadeira, a lei foi cumprida, a Constituição tá beleza, não foi rasgada. Mas se é o contrário, rasgar a Constituição, embora eu não conheça de Constituição, mas rasgar a Constituição, não existe mais lei. Será que hoje essa expressão não está um tanto subjetiva demais? Eu acho que eu posso ir até além. O gosto do freguês? Acho que eu posso ir até além, Tassiano. A lei, ela é sempre um campo de disputa, cara. Ela é sempre um espaço muito disputado, sabe? Porque a gente imagina que a lei, ela tem sempre um sentido fechado, que ela tem sempre um conteúdo certo. Mas a verdade é que quando a gente trabalha com palavras, e tu é jornalista, cara, acredito que tu compreendas um advogado melhor do que qualquer pessoa. Porque quando a gente trabalha com a lei, nós estamos trabalhando com palavras. Tem um advogado muito famoso aqui no Brasil, e que ele é considerado um dos patronos, inclusive, da advocacia, que é o Rui Barbosa. Sim. Ele diz o seguinte, que a língua portuguesa está para o advogado como a matemática está para o engenheiro. E isso é verdade, cara. A língua portuguesa, né, ela é um material base para a construção da lei. Então, muitas vezes, nós temos, dentro do conteúdo da lei, uma semântica um tanto aberta, que comporta vários tipos de interpretação. E aí é onde comporta vários tipos de interpretação que nós temos as grandes divergências do direito. Mas, cara, eu quero sossegar o teu coração no seguinte sentido. Nem tudo é assim tão subjetivo, sabe, irmão? É óbvio que o elemento cultural, que a ideologia pessoal da pessoa que está aplicando, da pessoa que está interpretando o direito, ela é importante, e é verdade, cara. Mas, assim, existem certas coisas dentro das palavras que nós não temos como mudar. Vou te dar um exemplo. Eu não posso dizer que essa mesa é uma cadeira, bicho. Sim. Porque todos nós aqui sabemos que isso é uma mesa. Então, quando eu digo pra ti que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, isso significa exatamente o que nós estamos falando. Ninguém pode ser culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Logo, ninguém pode ser preso em segunda instância. Logo, ninguém pode ser preso após uma condenação em primeira instância por causa do tribunal do júri. As palavras, elas têm sentido certo. E aqui eu quero, inclusive, finalizar essa ponderação contigo dizendo o seguinte, que o nosso grande desafio hoje, Tassiano, é fazer cumprir a lei. É fazer cumprir o que a lei tem de certo, o que a lei tem de concreto. Isso era uma coisa que até quem é que falava muito isso? É o Sobral Pinto. Sobral Pinto também, que foi um grande advogado, ele uma vez trocando uma carta com o ministro da Justiça, salvo engano era o Armando Falcão, isso foi em 74. Ele escreveu para o ministro da Justiça o seguinte, Excelência, o dever mais alto e insofismável do Poder Judiciário é fazer cumprir a lei. Então, eu realmente acredito nisso, sabe? Que embora a lei ela seja um espaço de disputa, sabe, Tassiano? Mas existem coisas dentro da lei que estão acima dessas disputas ideológicas. E eu acho que é aí que um bom advogado criminalista ele tem que se movimentar, sabe, cara? É naquilo que realmente nós temos de seguro, aquilo que nós temos de concreto. Ok, enquanto estamos aqui conversando sobre rasgar a lei ou a Constituição, a minha gatinha, né, resolvi adotar, criar uma gatinha, ela estava ali rasgando alguma coisa, né? Tá certo, é bom ter pet, é bom. Faz bem pro espírito. Vamos lá. Agora, a justiça é cega? Não, cara. A justiça não é cega. O paninho ali na cara da justiça é só para transmitir a mensagem de que ela é imparcial. Tassiano, eu vou te falar um negócio muito interessante. Tem um autor que a ideia hoje é te espremer. Não, mas essa é uma pergunta muito boa, sabe, cara? E assim, como eu sei que tu tens um público muito qualificado e tu tens um bom público, eu acho que essa é a pergunta do milhão, sabe, irmão? A justiça, ela não é cega. Essa é que é a grande verdade. Mas isso não significa que ela não deveria ser, sabe? Existe uma diferença muito grande, sabe, Tassiano, entre ser e dever ser. Certo. Tem um autor que eu gosto muito e trabalho, inclusive, com ele no mestrado, trabalho no doutorado com ele, que é o Luiz Ferraioli. Ele é o pai do garantismo penal, cara. Na verdade, o pai do garantismo jurídico. Inclusive, a minha orientadora, tá aí uma pessoa bacana para tu chamar para um bate-papo. É a Ana Cláudia Pinho, Ana Cláudia Bastos de Pinho, promotora de justiça. Sim. Foi cotada, inclusive, para ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma das grandes referências que nós temos na área jurídica aqui do estado do Pará. E o Ferraioli, ele tem uma parte lá na obra dele chamada Direito e Razão, que ele diz o seguinte,
que quando nós estamos falando de direito, tem que vigorar sempre a chamada lei de Hume. A lei do David Hume, que é um filósofo inglês muito famoso, ele tem até uma obra chamada Uma Investigação sobre o Entendimento Humano, ele diz assim, que nós temos que separar o que é ser e o que é dever ser. Nós temos que separar o que é existência do que é exigência. E nota, irmão, a lei, de fato, a justiça, de fato, ela não é distribuída de modo igualitário. Vou te dar um exemplo. Sim. Um rapaz pobre que está caminhando pela rua num determinado horário, existem estatísticas que mostram que ele está mais sujeito, por causa do racismo estrutural, do classismo, a sofrer uma abordagem policial do que um cara branco que está transitando, por exemplo, num espaço de maior nível social, etc, etc, etc. Então, a gente consegue... Opa, café. Cafezinho. Pronto, cara, tu já me ganhou. Bem quentinho. A gente pode conversar um tempão agora. Eu não sei se ele é comunista, é vermelhinho, mas... Não tem problema. Eu digo, inclusive, o seguinte, Tassiano, que o direito de defesa não tem partido. Eu sou de uma escola da advocacia criminal que a única coisa que eu vejo é a liberdade da pessoa, entendeu? Eu tenho oportunidade no escritório, e sou muito grato por isso, de defender gente de direita, eu defendo político de direita e defendo político de esquerda. E defendo do mesmo jeito, porque eu acredito em uma coisa muito importante, que é, antes de tudo, a liberdade. Acredito realmente que a liberdade é a grande cliente do advogado criminal. Eu já vi aí em alguns comentários, a galera gosta de dizer assim, não, Fernando, mas porque o advogado criminal, ele defende o direito. Uns dizem assim, não, o advogado criminal defende pessoas. Eu discordo, sabe, irmão, um tanto dessa visão. Por quê? Acredito que quem trabalha para defender o direito é juiz e promotor de justiça, que inclusive recebe dinheiro público para isso, e bastante no Brasil. Porém, o advogado criminal, às vezes, dizer que ele defende pessoas é uma afirmação muito forte, sabe por quê? Porque uma coisa, cara, e eu não tenho papas na língua para dizer isso, uma coisa é você ser advogado de bandido, outra é você ser advogado bandido. Então, existem vários comportamentos de vários clientes que a gente tem que a gente não concorda pessoalmente, pô. Eu defendo pessoas em crimes de natureza sexual. Eu tenho uma filha. Então, é óbvio que eu não concordo com aquilo que está sendo. O meu problema, a minha defesa, portanto, não é daquela pessoa, porque aquela pessoa pode ter cometido um erro. Mas tem um elemento, para além do direito e para além da pessoa, que realmente me chama a atenção dentro da advocacia criminal, e é a liberdade, irmão. O Evaristo de Moraes, ele dizia isso, inclusive, ele falou isso num júri famoso, que foi naquele caso do Dilermando da Silva, lembra? Eu lembro, inclusive gravei um vídeo sobre ele. Exatamente. Cara odiado no Rio de Janeiro. Foi matar justamente o Euclides da Cunha, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, ele era uma pessoa... Ele foi para um júri ingrato. E o Evaristo de Moraes, ele colocou isso muito bem. Ele disse o seguinte: o grande cliente do advogado criminal é a liberdade. É a liberdade, é isso que nos move. O espírito de um advogado criminal, ele é movido tanto por isso que a gente se incomoda até de ver um passarinho preso, imagina um ser humano. Então, eu acho que é importante a gente falar isso. E aqui eu já volto contigo para aquela pergunta anterior que tu fizeste sobre a justiça ser cega. Veja, irmão, a justiça não é cega, porque ela é feita por seres humanos que têm olhos. Mas a lei não, bicho. A lei, ela é para todos. E a lei, ela cobre justos e cobre injustos. Daí eu digo, não é porque o trabalho do advogado criminal, né, daí porque o trabalho do advogado criminal ser um trabalho que lida diretamente com a justiça, com a liberdade, é por isso que nós somos tão apaixonados pela lei, cara. Porque embora a justiça não seja, eu acredito que a lei deve ser cumprida de modo igualitário. E é por isso que a gente tem que batalhar todo dia, entendeu, Tassiano? É isso que eu acredito. Ok, o advogado, eu já entendi aqui a sua linha de raciocínio com relação à prisão. Entretanto, se o STF não mudou de ideia, mas eu acho que não, ele manteve o entendimento de que a partir do momento que o tribunal do júri considera
o indivíduo, o réu culpado, ele já pode ser preso. E essa, né, decisão causou aí um burburinho, e até hoje eu vejo gente chateada com essa história aí. Mas e aí? Ele tem que ser preso ou não, ou depende? Boa pergunta. Eu vou te dizer que eu não acredito muito nessa história do depende quando a gente está falando de liberdade, sabe, Tassiano? E volto a te dizer, eu acho que a resposta já tá meio na minha cara. Como eu acredito que justiça é fazer cumprir a lei, bicho, e mais especificamente a Constituição, eu sempre procuro a resposta dentro da Constituição. E eu volto a dizer, a Constituição Federal, ela diz que todo brasileiro, que todo cidadão, ele é presumido inocente até o trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. Mas isso seria, ou tem que ser entendido realmente de forma absoluta, se a criatura, por exemplo, se o réu, ele oferece provadamente, sabidamente um risco à sociedade, ele tem que ser mantido solto, em liberdade, até o trânsito e julgado? Olha, essa é uma pergunta... Ou depende? Essa é uma pergunta interessante. E a Constituição, volto a dizer, a Constituição, ela diz que todo mundo é presumido inocente. Isso. O Código de Processo Penal, por outro lado, fala que se você é um risco para a sociedade, e não necessariamente para a sociedade, eu acho que é importante dizer isso, porque também eu sou professor de processo penal e eu tenho compromisso com a verdade, cara. O Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, que se você é um risco, antes de tudo, para o processo. Veja, eu não tenho como avaliar se tu é culpado ou inocente se durante o curso do processo a pessoa está constrangendo testemunha, fraudando prova, querendo fugir do país. Nesse caso, a comunidade do direito entende que a prisão preventiva ela é necessária, mas ela é necessária para quê? Para proteger o processo, para proteger a administração da justiça. Quando a gente fala sobre essa questão do tribunal do júri, principalmente depois da condenação, né, perante o plenário, o tema de repercussão geral 1068, que é o que trata sobre isso no Supremo Tribunal Federal, Tassiano, ele não faz referência nenhuma. Né, os ministros do Supremo, e aqui eu posso falar claramente porque é uma decisão pública, sim, os ministros do Supremo, como é o caso do Roberto Barroso, do ministro Dias Toffoli, eles não tecem considerações sobre por que isto protege o processo. Não. As considerações, irmão, são de cunho fatalista, consequencialista. Ou seja, porque o Brasil tem muitos homicídios, porque as vítimas precisam de uma resposta, porque nós precisamos, enquanto Poder Judiciário, satisfazer os desejos da população. Vejam, esses casos, eles não costumam entrar como hipóteses que autorizam excepcionar um direito, uma garantia individual tão cara quanto a presunção de inocência. E aqui ainda vai uma informação mais importante, Tassiano. O Supremo Tribunal Federal, ele diz que a presunção de inocência, ela tem que abrir espaço no plenário do Tribunal do Júri para uma prisão automática em razão de um princípio específico que também está na Constituição Federal, que é a soberania dos vereditos. Ou seja, como o plenário do Tribunal do Júri, como os jurados, o conselho de sentença, é soberano nas suas decisões, então, se eles são soberanos nas suas decisões, não tem por que o cara esperar o processo solto, se eles já reconheceram a culpa. Esse argumento, ele até parece, num primeiro momento, irmão, fazer sentido, mas a verdade é que ele não faz muito. Por quê? Porque soberania dos vereditos é uma garantia individual do réu. Está prevista especificamente no artigo 5º, inciso 39, a linha A da Constituição Federal. E eu não posso usar uma garantia... Desculpa, deixa eu até tirar aqui o volume. É porque, cara, depois que a gente se torna pai... Não se preocupe. Depois que a gente se torna pai, é toda hora olhando o telefone. Mas, enfim, como eu estava te falando, a gente não pode interpretar uma garantia, tá assim, de maneira antigarantista. Tu não pode... interpretar uma coisa que é um direito teu, irmão, contra ti. Isso daí seria manipular a lei de uma maneira absolutamente vil. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu reconheço que você é um homem livre e digno. E em nome da tua liberdade e em nome da tua dignidade eu te coloco numa cadeia superlotada,
cheia de pessoas que são violentas, um espaço que já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucional. Mas vejam, eu estou te colocando lá para proteger a tua liberdade e a tua dignidade. Como assim, pô? Isso não faz sentido, é um contrassenso. Entendeu? Dizer que a soberania dos vereditos ela autorizaria uma decisão que encaminha diretamente a pessoa à prisão seria interpretar, a meu ver, uma garantia de maneira antigarantista. O que muitos juristas, e posso te falar inclusive que eu coordeno, aqui até fazer a propaganda, eu coordeno... Não, fica à vontade. Valeu, eu coordeno um grupo de pesquisa, e assim, eu estou falando realmente, Tassiano, de um grupo de pesquisa, formado por profissionais do direito, por jovens pesquisadores, gente que está preocupada com a ciência do direito, um grupo de pesquisa que lida diretamente com isso na Lajupa. A Lajupa, ela é um dos grupos de pesquisa mais, digamos assim, tradicionais do estado do Pará. Está aí há quase 20 anos, se eu não estou enganado, e o NEACRIM, sob a minha coordenação, está pesquisando justamente essas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre Tribunal do Júri. E o que nós temos percebido nos últimos tempos, nas pesquisas que temos feito, nos levantamentos que temos feitos, inclusive no repositório de jurisprudência do STF, irmão, é que o STF tem buscado, nos últimos 10 anos, pelo menos, enfraquecer bastante o Tribunal do Júri, que, na minha opinião, é um dos tribunais mais democráticos do Brasil, porque ele é feito não simplesmente a partir de justiça, sabe, Tassiano, mas a partir de sabedoria, cara. O Tribunal do Júri, ele reconhece que as decisões do povo, elas não são apenas sábias. Aliás, elas não são apenas justas, elas são também sábias. E isso é muito caro numa democracia. Eu tô vendo aqui que tu tem vários livros que tratam, inclusive, sobre esse tema, da democracia, dos direitos políticos. Irmão, aonde se constata a presença da democracia, se constata também a presença do Tribunal do Júri. O enfraquecimento do Tribunal do Júri é um sinal de enfraquecimento de uma democracia. Legal. Pegando o gancho aqui, essa questão Esse café tá bom, hein, da cara? democracia, é que os nordestinos aqui capricham no café. Ave Maria, eu morei em Natal e sei a força de um café nordestino. Antes de fazer a pergunta relacionada à democracia, Mande. Eu ainda vou aproveitar essa questão aqui do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele pode ser de fato considerado confiável pela sociedade, porque assim, tá bom, os que estão ali envolvidos, acompanhando o processo, etc. tal, eles podem ter o conhecimento acerca do jurado. Um é formado nisso, outro é naquilo, etc, etc. Embora a identidade e tal não seja revelada. Mas às vezes quem está aqui fora só sabe que tem um Tribunal do Júri. Mas vem a pergunta, eles são realmente capacitados? Eles realmente têm o preparo necessário técnico para separar a emoção que às vezes o advogado conseguiu causar nele? É como o Bolhosa é um baita tribuna, cara. Então, será que consegue separar, né, essas emoções que o advogado consegue, não é brincando, é advogado, tá? Consegue provocar nele e diz, não, peraí, isso aí é uma palavra muito bonita, mas o fato mesmo é esse aqui. Então, será que o jurado realmente consegue separar essas coisas e terminar julgando com base realmente na lei? Então, resumindo, a sociedade pode mesmo confiar que o Tribunal do Júri é capaz de, que quem profere a sentença é juiz, né? Mas de dar, né, o parecer dele de forma realmente justa? Ou depende? Não, cara, eu não gosto muito dessa palavra depende. Eu acredito que tem coisas na nossa vida que realmente a gente tem que responder, sabe, Tassiano? Depende. Essa questão é complexa, essa questão é difícil, mas eu acredito, e posso te dizer, isso inclusive com base num filósofo que eu gosto muito, que é Sócrates. Né? O Sócrates, ele dizia assim, só sei que nada sei, e nem isso sem que sei. Mas isso nunca afastou ele de dar respostas diretas, respostas objetivas e respostas firmes sobre as convicções que tinha, né, e sobre os estudos que fez. Você pega, por exemplo,
a República do Platão, que é uma conversa do Sócrates com Trasímaco. Sim. Cara, ele apresenta ali de maneira muito clara quais são as posições e as suas convicções pro Trasímaco. Trasímaco diz para ele assim, ó, justiça é a lei do mais forte. Ele fala, não, e vou te mostrar a partir de toda uma argumentação que justiça não é a lei do mais forte. Que ser justo não é isso. E da mesma forma eu quero te dizer, irmão, é possível sim confiar no tribunal do júri. O tribunal do júri, ele tem e eu quero bater nessa tecla, ele tem uma vocação democrática muito antiga. Aonde quer que se olhe o nascimento da democracia, o júri estava lá. Uhum. Tem uma obra, não sei se tu tem ela aqui, acho que tem, com esse tanto de livro, eu tô apaixonado pela tua biblioteca, mas é uma obra que vale muito a pena, o nome é Oresteia, do Ésquilo. E veja, Oresteia é uma das obras que remetem ao nascimento da democracia grega. Mais ou menos a história foi o seguinte, Orestes matou o amante da mãe e a própria mãe. E ele precisa ser julgado pelos deuses. Os deuses delegam essa tarefa para o povo de Atenas. E é o povo de Atenas que julga o Orestes. Cara, é um mito a gente achar que porque uma decisão é técnica, ela é necessariamente justa. Isso não é verdade. Vou te dar um exemplo. Existe uma diferença muito grande, sabe, Tassiano, entre conhecimento e sabedoria. Vou te dar uma palhinha aqui, um exemplo que eu acho bacana. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta, cara. Sabedoria é saber que não se coloca tomate numa salada de frutas. Vejam, a gente conhece, eu tenho certeza que tu tens esse exemplo pessoal, talvez na tua família, talvez entre os amigos. A gente sempre conhece um cara ou uma pessoa que tem muito conhecimento, mas tomou decisões ruins na vida. Porque sabedoria é uma arte, entende? E o tribunal do júri, ele não é um tribunal apenas de conhecimento. O povo não está ali julgando simplesmente porque está julgando a partir de conhecimento. Conhecimento é importante, mas não é tudo, irmão. O povo está ali porque as democracias compreendem, e prova isso é que nós votamos. De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, a gente está indo para a urna. A democracia compreende que há sabedoria nas decisões do povo e que uma decisão colegiada, uma decisão coletiva, uma decisão do povo, ela tem tendência para ser justa. Irmão, se conhecimento fosse suficiente para impedir a gente de ter injustiças no mundo, o nazismo não teria nascido na Alemanha, Tassiano. A Alemanha legou pra gente Schiller, Hegel, Marx, na música, Wagner, aonde tu imaginar, cara. No matemática, Kurt Gödel. Porra, o Einstein dizia que só dava aula na faculdade, que ele dava aula porque ele tinha condições de todo dia trocar uma ideia com o Kurt Gödel. O considerado pai da reforma protestante alemão, Martinho Lutero. Porra, então, veja, conhecimento não é um único elemento necessário para que a gente realize justiça. E isso, inclusive, é algo que eu sempre bato na tecla com os meus alunos, e bato isso muito na tecla lá no escritório, sabe, Tassiano? Eu vou meio que inverter aqui, a ordem. Sabe qual é a pergunta que eu sempre faço para os meus clientes? Sabe qual é a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, cara? O que você acha que é uma ampla defesa? O que você acha que é uma defesa digna? A maioria das pessoas fica me olhando assim e fala: Fernando, eu nunca parei para pensar sobre isso, cara. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Sobre o que é uma defesa ampla, sobre o que é uma defesa digna. E aí eu costumo citar um advogado mais antigo, um cara que, porra, tem muita experiência, inclusive com tribunais superiores, o Luciano Feldens. Ele tem um livro chamado Direito de Defesa, muito bom. Ele não vai falar exatamente isso que eu tô falando, mas eu tô transliterando o que ele fala no livro com as minhas próprias palavras. Uma defesa ampla, uma defesa digna, Tassiano, ela é uma defesa, número 1, corajosa. É preciso ter coragem, cara, para defender seres humanos. 2, ela é uma defesa técnica. É preciso ter conhecimento para defender seres humanos. Conhecimento da lei, da literatura, da psicologia, conhecimento, né, das questões humanas. Mas, sobretudo, é preciso ser uma defesa sábia. Tomar boas decisões em nome do teu cliente. Tomar boas decisões no processo. É uma arte, cara.
uma arte. No tribunal do júri, a sabedoria, ela fala às vezes muito mais alto do que a técnica. E é por isso que o tribunal do júri ele é tão atacado. E é por isso que o tribunal do júri às vezes ele é mal visto, porque nós ainda temos a ideia de que conhecimento, aqui no Brasil a gente percebe muito isso. A gente ainda tem aquela velha ideia de que conhecimento vale mais do que sabedoria. Isso não é verdade, irmão. Eu tenho certeza que você e eu já aprendemos muito mais com uma pessoa de cabelos brancos, às vezes, do que, sabe, numa aula, ou então numa conversa com outra, sabe? Porque na experiência tem valor. O tribunal do júri ele tem essa vocação. Deixa eu só, enquanto a gente troca aqui o café, com um café mais quentinho, porque o ar-condicionado aqui deixa frio. Não, mas esse tá bacana, esse tá legal. Mas já tá quase geladinho aqui. Eu aproveito aqui para fazer a pergunta justamente sobre, eu acredito ser água aqui. Tranquilo, eu acredito ser uma senhora, né? Que falam muito dela, inclusive nos grupos de WhatsApp, da vovó, da titia, ela tá sempre presente lá, né? Ah, esse julgamento aí, ele é fajuto, porque a ampla defesa... Então ela está em todo lugar agora, em todo lugar, porque não houve ampla defesa, etc. Tal. Mas a questão é, o que realmente é essa ampla defesa? E essa ampla defesa não se tornou, de certa forma, em um argumento de defesa? Boa pergunta. Do réu? Do advogado, né, do réu? Boa pergunta. O direito de defesa, né, existe diferença entre ampla defesa e direito de defesa. As pessoas às vezes costumam confundir, mas são realmente coisas necessárias. Ampla defesa é uma coisa que conversa para ti e para mim. É uma coisa, portanto, do ser humano. Um ser humano precisa ter acesso a uma ampla defesa. Como eu falei, uma defesa corajosa, técnica, sábia. O direito de defesa, por outro lado, não, cara. O direito de defesa é algo que o advogado tem em nome do réu. E aí é que vem a grande parada, sabe, Tassiano? Nós temos ainda um judiciário aqui no Brasil que não tem lá tantos amores assim pelo direito de defesa. E eu tenho certeza que os colegas que estão nos ouvindo, e eu espero que muitos ouçam, às vezes você tem aquela sensação quando você está no fórum, ou então quando você está no tribunal, ou então em Brasília, no STJ, no STF, de que de certa maneira tu está sendo visto como alguém que atrapalha a realização do processo. Sim. Mas, cara, essa é a tarefa, bicho. Direito de defesa é isso. O direito de defesa é justamente quando a gente consegue colocar um freio. Dizer, epa, peraí, vamos refletir sobre isso. Vamos pensar, vamos analisar com calma essa questão, excelência. Eu sempre costumo dizer isso, eu tenho muitos colegas que são críticos. Geralmente não é do criminal, mas eu tenho muitos colegas que são críticos ao pedido de vista, por exemplo, por ministros, por desembargadores e desembargadoras. Eu não. Eu acredito muito na importância do pedido de vista, sabe, Tassiano? O pedido de vista mostra que o direito de defesa foi bem exercido no caso concreto, porque é o ministro, é a ministra, é o desembargador, a desembargadora dizendo assim mesmo, ei, calma, vamos analisar com um pouquinho mais de parcimônia o que tem nesse processo, afinal de contas, quais foram as provas que foram juntadas, sabe, Tassiano? O advogado ele não é um obstáculo à realização da justiça. Sim. O advogado ele é uma peça fundamental à realização da justiça. Não existe justiça sem cumprimento da lei. E não existe cumprimento da lei, Tassiano, sem contraditório. Sabe? Se só um fala e o outro escuta, não tem justiça aí. O que tem é autoridade, mano. Vou te dar um exemplo. Na minha casa, pelo menos foi assim. A mamãe falava, eu escutava. Eu não podia chegar pra ela e falar, não, mamãe, mas veja bem, e tal. Não, cara, minha mãe falava, e assim, eu fiquei órfão, não muito cedo, mas acabei ficando órfão ali perto dos 20 anos, e antes eu tive uma convivência com o papai, mas não era uma convivência muito longínqua. O papai teve muitos filhos, e às vezes ele não estava presente em tudo, assim, até porque eram muitos, mas... Querendo ou não, minha mãe esteve lá. E a minha mãe, eu digo que
ela não agia com justiça, irmão, ela agia com amor. E às vezes, quando você age com amor, nem sempre é justo. Por quê? Porque tu vai envolver a autoridade. Eu sou de uma época que eu não precisava chegar para ela e perguntar assim mesmo, por quê? Me explica quais os motivos pelo qual você está falando tal coisa. Ela não precisava justificar isso para mim. Só pelo fato dela ser minha mãe e dela me amar, eu já sabia que aquilo ali era um ato de amor. Sim. Veja, quando a gente fala assim mesmo, não, porque não precisa do advogado, você está pensando em autoridade. E você está pensando que os juízes, eles nutrem uma espécie de amor pelos jurisdicionados, e não é verdade. A magistratura, ela é um papel do Estado, desempenhado por pessoas. As pessoas que são julgadas por juízes são estranhos àquele juiz. E tem que ser para que ele seja imparcial. Então, as manifestações do judiciário, se elas não estiverem embasadas no contraditório, no direito de defesa, como a gente está falando, elas não são manifestações de justiça, cara. Elas são manifestações de autoridade. E na democracia, eu quero bater de novo nessa tecla, na democracia, o que fala mais alto não é a autoridade. Na democracia, o que fala mais alto é o direito, por causa disso o Estado de Direito são as garantias, e o que fala mais alto é a deliberação, ou seja, o maior número possível de pessoas contribuindo com as opiniões, contribuindo com os enunciados do poder público. Entendeu? Então, eu acho que... Agora, esse gancho sobre o pedido de vista, geralmente quando ele é solicitado em um processo, por exemplo, em um julgamento que a sociedade ela está acompanhando, que tem certa comoção social, seja ele... Geralmente... Na política, que acontece muito. O ministro pediu vistas. A imprensa nem sempre passa isso com seriedade. Geralmente ela passa deixando ali uma pulgazinha atrás da orelha que faz a sociedade dizer, olha, ele pediu vista que é para dar tempo deles né, pegarem a maleta, né, tal, né, aquela coisa lá, né. Então, a imprensa, infelizmente, muitas vezes faz isso. Então, então o juiz pediu, né, ali a vista do processo, a imprensa divulgou isso do jeito que quis. A população cai matando no magistrado. Cai matando. Por quê? A sociedade termina tendo, né, essas percepções, ou a sociedade, né, termina tendo essas percepções aí. Eu acho que tá na hora da gente começar a fazer uma meia-culpa aqui. Eu acho que eu já fui bastante duro com o judiciário. Eu não fui duro com o Ministério Público porque eu não tive muito tempo para falar. Mas agora chegou a minha vez de fazer a meia-culpa. Eu acho que isso daí não é um problema da imprensa, sabe? Assim, pelo contrário, eu adoro a imprensa. Eu acredito que a imprensa ela é o cão de guarda da democracia. Né? Nos Estados Unidos eles têm muito essa frase, é o watchdog da democracia. Eu acredito muito na imprensa, cara. Tenho grandes amigos dentro do jornalismo. Pô, tô aqui com um jornalista sentado agora, entendeu? Então, eu acredito muito na imprensa livre, eu acredito muito no poder do jornalismo, mas eu acho que falta, por parte da advocacia brasileira, uma comunicação, uma interlocução melhor com a imprensa. Vou te dar um exemplo. Isso que eu tô fazendo aqui agora, sabe? Essa conversa, esse nosso bate-papo, é algo que eu acredito profundamente, bicho. Eu faço isso no meu escritório, eu faço isso dentro de sala de aula, eu faço isso na minha vida. Eu acredito que tem que conversar. O advogado, poxa, se está sendo aberto para ele a possibilidade dele ter uma conversa com o jornal, dele expor... Por exemplo, eu liberei essa semana uma coluna na tua revista, entendeu? Se Deus me permitir, daqui a um mês ou na semana que vem, conforme também o meu tempo, no Liberal, no Diário do Pará, alguma coisa, a gente precisa estar comunicando com a população. Porque muitas vezes o jornalista, ele só tem condições de falar com o magistrado, ou ele fala com o membro do Ministério Público, e aí chega na vez dele falar com o advogado, porra, não dá a opinião dele, não dá a contribuição dele, e às vezes isso é prejudicial para a forma como o teu cliente está sendo visto. Vou te dar um exemplo. Eu tenho lá no escritório, Tassiano, pessoas que têm uma projeção social, entendeu? A gente advoga em casos que
São espinhosos, cara. A imprensa, ela vai, de certa maneira, ela vai cair matando. Isso é normal. Mas qual é o papel? O papel do advogado, nesse momento, é chama o jornalista, cara. Troca uma ideia com ele, mostra o ponto do teu cliente, seja franco. Sim. Não fique tentando dar respostas, tergiversando nas respostas, ou criando historinhas, factóides. Não, bicho. Sabe? Uma questão como essa sobre o pedido de vista. Tá aí uma parada muito importante para tu conversar com o jornalista. Olha, o pedido de vista ele é uma coisa importante. O pedido de vista ele é uma reflexão sobre o exercício do direito de defesa. Uma decisão justa, uma decisão refletida, Sim. cara. Processo sumário, justiça sumária, é execução, mano. Execução, entendeu? Vou te dar um exemplo. Um cara, quando ele vai ser linchado na rua, ninguém vai chamar ele para exercer contraditório, para defesa, ninguém vai refletir muito. Simplesmente vão executar ali a justiça que aquelas pessoas compreendem ser a justiça que tem que ser executada e pronto, acabou-se. E depois, se realmente a pessoa não tinha nada a ver com isso, vou te dar um exemplo. Eu tava dando uma olhada no Instagram esses dias, eu acho que foi ontem, e eu vi um caso, não sei se foi aqui no interior do Pará, de uma criança que eu acho que ela teve um choque anafilático, e ela acabou aparecendo nela algumas manchas, né, de mancha roxa. E os médicos que pegaram a criança acabaram dizendo que aquilo ali ela foi causado por violência paterna. O vídeo é mais ou menos o pai da criança saindo de dentro da casa e a população em cima dele, uma moça gritando: lincha, 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 tem que matar. Cara, ele só não foi morto porque a polícia militar estava ali. Mas se não tivesse, ele teria sido linchado, ele teria sido executado. E só depois iria se descobrir que a informação dada pelos médicos não era a informação adequada, que a criança não tinha sofrido violência parental, que na verdade aquilo tinha sido produzido pelo próprio choque anafilático, entendeu? Então eu acho que é importante o advogado ele comunicar, é importante o advogado conversar com a imprensa, inclusive explicando para a imprensa por que mecanismos como o pedido de vista é tão importante para a consolidação da democracia, do direito de defesa e da própria justiça das decisões, cara. Ok, o nobre advogado daqui a pouquinho vai, né, dar aulas, mas eu tenho ainda, assim, porque na sua resposta vem outras perguntas, então eu vou só fazer essa e a última, que a última é sobre democracia. Com relação o pedido de vista vai ser refletido, etc, tal, depois de tudo vai se chegar lá uma decisão, né, onde o martelo, pá, vai ser batido. A justiça no Brasil, ela demora muito, ela se movimenta a passos de tartaruga ou a cavalo, com um cavaleiro bem veloz ali, fazendo acelerar o processo. Então, pergunta, a justiça no Brasil, eu já perguntei se ela é cega, né? O nobre advogado já respondeu. A justiça no Brasil é lenta? Morosa. Vou te dizer assim. Inclusive, né, o advogado usou a palavra morosa, se não me foge a memória, a própria OAB tem uma comissão que trata dessa questão de morosidade, não é isso? Sobre morosidade judicial e acesso a ampla, acesso à defesa. É uma comissão muito importante, inclusive. E aqui, irmão, o que eu posso te dizer é pela primeira vez depende, viu? Lembra que nós falamos que a justiça ela não é cega, mas ela deveria ser? O fato dela não ser cega, ou seja, o fato das pessoas que fazem a justiça terem olhos, né, terem ouvidos e terem bocas, faz com que o tempo de cada um dos processos às vezes seja significativamente diferente. Veja, processos rumorosos, deixa eu dar um exemplo agora. O caso do 8 de janeiro, do núcleo especial do 8 de janeiro. E eu acho que está todo mundo falando sobre isso. Sim. Né? O processo do núcleo especial do 8 de janeiro, Tassiano, ele foi considerado assim um Usain Bolt do Supremo Tribunal Federal. Ele foi julgado muito rápido. Muito rápido. Inclusive, os advogados que atuaram no caso, isso foi uma das teses de defesa que foi apresentada, de que não houve tempo suficiente para analisar o tsunami de dados que foi disponibilizado de maneira absolutamente
como é que eu posso dizer, absolutamente sem curadoria por parte da Polícia Federal, entendeu, cara? Então, o que acontece? Traduzindo a expressão sem curadoria. Sem curadoria significa que não foi bem... os dados eles foram disponibilizados sem que tivesse sido discriminado o que é cada uma das coisas. Olha, essa é prova tal, prova Y, prova Z. Imagina, uma tsunami de dados, uma tsunami de informações, sem nenhum tipo de separação, ou discriminação, ou identificação da informação. Eu acho que o melhor exemplo é aqui essa quantidade bacana de livros que nós temos. Eu imagino que exista alguma lógica na distribuição dos livros. Eu imagino não, eu sei que tem alguma lógica na distribuição dos livros aqui da tua estante. Imaginemos agora que a gente vai pegar essa estante e vai jogar ela no chão. E vai espalhar todos esses livros. E agora tu vira pra mim e fala assim mesmo, Fernando, te vira aí para analisar esses livros em 5 horas, em 2 horas. Porra, como é que eu vou analisar, cara? Todo esse material aqui, sem que ele esteja separado, sem que ele esteja... Aqui não. Dividido, bem organizado, eu consigo ver a curadoria dos livros, eu consigo ver o que cada coisa serve para o quê. Certo. Entendeu? Então, já vi que tem uma ala bem ali de política, já vi que tem uma ala bem ali que trata sobre questões gerais, já vi que tem uma partezinha bem aqui que trata sobre livros de filosofia. Eu consigo. Cara, não foi isso que aconteceu nesse processo. Pelo menos segundo as defesas. O que acabou prejudicando muito o exercício mesmo do contraditório por parte dos acusados ali. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, é que o fato da justiça ela ser morosa depende muito de quem é o réu. Sim. Entendeu? E aqui, volto a dizer, é a primeira vez no nosso bate-papo que eu estou usando a palavra depende. Por quê? Porque, querendo ou não, vai depender muito de quem está sendo julgado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho processos de clientes lá no escritório. Eu agradeço a Deus por isso, sabe, Tassiano? Nós temos pessoas que têm muito capital político, muito capital financeiro, mas eu tenho gente muito humilde também que eu defendo, cara. Eu já defendi batedor de açaí, irmão. Entregador do iFood. E uma das coisas que eu percebi é que para essas pessoas a justiça realmente ela é mais morosa. A justiça demora. Principalmente se o cara estiver preso. E aí o advogado tem que bater firme, tem que bater pesado para que a gente consiga acelerar o julgamento. Vai com o desembargador, vai com o ministro, vai com o juiz, pede que seja antecipado na pauta, entendeu? A gente pressiona, até que a justiça ela venha num tempo mais adequado. Mas infelizmente não é assim para todo mundo. Nem todo mundo consegue ter acesso a uma defesa bem capacitada. Ok, para a gente concluir o nosso bate-papo, a palavra democracia ela foi utilizada aqui, o texto que vamos publicar também na nossa revista digital. É sobre isso. É sobre isso. Democracia é sempre palavra presente, né, nas redes sociais, principalmente. Não vivemos num país democrático. As pessoas, elas terminam não entendendo O que significa isso? O que significa, os níveis, né, de democracia, país. A própria Grécia, que é considerada a mãe da democracia, mas ela tinha escravo, mulher, né, aquela coisa toda, né? Então, o que é democracia no teu entendimento? E por que a democracia hoje ela é tão questionada, né, no nosso país? Porra. Essa é uma pergunta boa, viu, mano? Dá mais outro podcast. Qualquer coisa me chama aí. Mas eu vou tentar ser objetivo, irmão. E vou tentar ser o mais claro possível por respeito a você e ao teu telespectador, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Democracia é uma palavra em profunda transformação desde o momento em que ela nasceu. Demos significa povo e cracia vem de governo. Governo do povo. A democracia ela nasceu em Atenas justamente com esse sentido, com o sentido de autogerenciamento da polis pelo povo, não pelos deuses ou pelo rei, mas pelo povo. Acontece que ao longo dos anos a palavra democracia ela veio se transformando conforme o ser humano se transforma também. E fato é que hoje, sabe, Tassiano,
nós temos uma palavra democracia que é uma palavra mais robusta, né, de democracia. Hoje, os estados, né, que têm comprometimento com direitos humanos, pelo menos no papel, eles costumam associar a democracia não apenas a um regime de autogoverno por parte do povo, portanto, na questão das eleições, mas costumam associar também a palavra democracia, sabe, irmão, o termo Estado de Direitos. Portanto, a democracia hoje em dia ela não seria apenas eleições, não seria apenas votação. A democracia seria também, cara, garantias individuais, proteção de minorias, direitos humanos, entendeu? E assim, eu acredito que essa definição de democracia, ela é uma definição boa de democracia. Ela é uma definição bem completa de democracia. Por quê? Porque ela satisfaz tanto as exigências de eleição e participação popular, né? E, portanto, de liberdade de manifestação, de liberdade de imprensa e, sabe, de luta política, que eu acho uma coisa fantástica. Eu não escondo isso, eu acho bacana a política, embora eu mesmo só tenha comprometimento com um lado político, que é o direito de defesa. Mas eu acho muito legal ver as discussões políticas. Então, a parte das eleições, ela trata justamente sobre isso. Ela trata sobre força política, liberdade, participação popular e tal. E a parte do Estado de Direito é justamente o que nós estamos conversando aqui todo esse tempo, sabe, cara? Significa justamente a proteção de garantias individuais como a liberdade, a ampla defesa, o contraditório, a inviolabilidade do domicílio, ou seja, uma parte que nós podemos chamar de substancial da democracia, entendeu, irmão? Por que isso no Brasil é tão questionado? Por que a gente não pegou ainda, né, a democracia no seu sentido mais completo? Porque ela não entra no Brasil no seu sentido mais completo. Irmão, eu tô fazendo doutorado, como tu bem falaste, eu tô fazendo doutorado na Federal. E um dos meus objetos de pesquisa é uma palavra também muito complicada, mas que eu acredito que ela merece uma atenção boa, que é a palavra cultura. Certo. Sabe, Tassiano? Eu compreendo que cultura ele é um código de valores intersubjetivos, não necessariamente éticos, mas que é transmitido num pacto intergeracional, trocando em miúdos, por bom português. Cultura, meu irmão, é uma teia de crenças e valores que uma sociedade tem. A nossa sociedade, ela tem uma cultura que ainda é bastante antidemocrática, sabe, Tassiano? Fruto, dos 400 anos de escravidão que a gente teve, de uma população que realmente está ali sendo sufocada e massacrada pela falta de oportunidade, pela falta de dignidade, pela falta de acesso à renda. Então, querendo ou não, essas pessoas elas não reconhecem a democracia no seu sentido completo. Muitas delas só reconhecem a parte do quê? A parte das eleições. E não reconhecem que existe uma outra parte da democracia que nós temos, que é o Estado de Direito, tão importante. Mas eu acredito que isso vai mudar. Eu acredito que isso é possível mudar. Eu sou otimista nesse sentido. Nessa questão ainda aqui da democracia, a gente sempre ouve falar que, na verdade, nós temos 4 poderes, né? Que seria o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo e a imprensa seria o tal 4º poder. Eu não concordo, mas usa essa expressão aí. Bom, então se diz que quando uma democracia ela está prestes a morrer, esses poderes eles são fragilizados, né? O protótipo ali de ditador, ele tenta enfraquecer essas instituições. É verdade. Mas a gente observa, historicamente, que onde as ditaduras foram instaladas e onde tentaram dar esse golpe, por exemplo, né, no Brasil, de 64 a 85 e até mesmo nos últimos anos, mas na ditadura em particular, a Ordem dos Advogados, os advogados foram perseguidos duramente na ditadura. E em anos muito turbulentos que nós tivemos, a Ordem dos Advogados também foi atacada. Podemos entender que é importante para um projeto de ditadura meio que minar a função, o papel do advogado, da advocacia, principalmente no que diz respeito à defesa dos direitos?
Eu acredito que pode e acredito que deve, cara. Assim, junto com vocês, que é a classe jornalística, dentro, né, de uma ditadura, a classe artística e a classe advocatícia também vão logo, como diz no bom português, vão logo pro saco. Porque, querendo ou não, olha que coisa interessante. A imprensa, ela é muitas vezes tida como quarto poder, mas eu sou contra, sabe? Eu também. Eu acredito que a imprensa, ela não é o quarto poder. A imprensa, ela é o pé no saco do poder. Ela é o fiscal do poder. Ela é a denunciante do poder. Você pode perceber, irmão, o papel de um advogado, ele é muito parecido com o papel de um jornalista e é muito parecido com o papel de um artista. Por quê? O jornalista, ele denuncia a partir dos fatos, a partir das informações, os abusos, os desvios, os desmandos do poder. A classe artística satiriza por meio da arte, por meio da cultura, por meio da livre manifestação, satiriza os abusos do poder, os desmandos do poder, os autoritarismos. E adivinha só, a advocacia, por meio da lei, denuncia os abusos, os desmandos e os desvios do poder. Então, sim, eu acredito piamente que em regimes democráticos a imprensa é sufocada, a classe artística é sufocada, eu acredito que a classe advocatícia é sufocada, e é por isso que eu bato tanto nisso, sabe, Tassiano? Que a gente precisa fortalecer a imprensa, a gente precisa fortalecer a arte, a gente precisa fortalecer a cultura, e a gente precisa fortalecer a classe dos advogados. Não existe justiça sem direito de defesa, irmão. Beleza? A sua fala me fez lembrar, né, o nome também o advogado mencionou durante a nossa fala, Sobral Pinto, não é? Que a advocacia não é profissão de covarde, que tem tudo a ver com a profissão, né, de jornalista, e eu tenho essas duas profissões aí como irmãs, sabe? Eu acho que todo jornalista deveria fazer pelo menos uma pós-graduação na área voltada para o direito, para ter uma compreensão maior sobre o papel, né, do advogado, etc. Tal. E o advogado também tinha que fazer um cursinho de jornalismo, porque eu acho muito se conecta muito bem, né, essas duas áreas, né? E na ditadura, a gente sabe muito bem, né? O Sobral Pinto, inclusive, ele era chamado na época de o advogado dos comunistas. Exatamente. Até porque para defender essas pessoas que precisavam... O Sobral era conservador, católico, não concordava em absolutamente nada com que Luiz Carlos Prestes, Graciliano Ramos, Fernando Santa Cruz Ramos, nada com que esse pessoal falava. Mas ele sabia que eles tinham o direito de falar. E se tinha um advogado respeitado pelos militares na ditadura, Sobral Pinto. Assim, quem não conhece a história de Sobral Pinto, olha... Procure conhecer, assiste um documentário que tem sobre ele. Inclusive, pessoas do Rio de Janeiro, que eram adolescentes, jovens, conta que viu ele passar com guarda-chuva. É o meu herói, sabia? Ele realmente foi extraordinário. Meu herói é aquele coroa, meu irmão. E não quis ser ministro do STF, porque ele entendia que seria um tipo de moeda trocada, né? E ele não queria macular a história dele, de fato não maculou, e estamos agora lembrando dele como uma grande figura, né? Então, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui, suas considerações finais. Bom, eu acho que não tenho considerações finais, porque esse é um papo que nunca acaba, sabe, Tassiano? Eu só tenho meus agradecimentos finais, agradecer a você, obrigado, tá bom? Saiba que o que você precisar, conte comigo, foi um prazer conversar contigo, conversar com o teu público. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, minha rede social é @FernandoACMacedo, Fernando Alberto Cavaleiro de Macedo, e assim, é só me adicionar lá, me seguir. Dentro do meu Instagram tem muita coisa boa sobre direito de defesa, sobre a minha rotina como professor, como advogado. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Pronto. Obrigado, com certeza o seu trabalho vai ficar mais conhecido, porque nós iremos publicar muito conteúdo vindo aí do nosso querido. Irmão. E também iremos convidá-lo novamente para estar aqui conosco, tá bom? Conte comigo. Ok, então um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.